Olá, telespectador do Amazonsat. Eu sou o Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco. Gravamos aqui na Academia Amazonense de Letras, exatamente na Biblioteca Genesino Braga. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Você, no seu quintal, tem plantas comestíveis? Você conhece as plantas comestíveis? Bom, isso é uma tarefa para o professor doutor Valdeli Ferreira Knupp. E ele vai nos mostrar como tudo isso pode estar no seu quintal, no seu sítio e como você deve usar. Professor, o senhor é o pioneiro nesse estudo. E me fale então dessas plantas comestíveis. Como é que o senhor começa a dar os primeiros passos nessas descobertas? É muita pesquisa. Maravilha, muito obrigado, pela oportunidade de estar nesse programa que eu assisto, como eu falei, há 25 anos, desde que cheguei em Manaus em 2000. E eu comecei essas pesquisas como agricultor, porque antes de eu ser biólogo, professor, pesquisador, eu sou agricultor. Lá do interior do Rio de Janeiro, eu sou fluminense, do município de Nova Friburgo, sempre vivi na roça até os 19 anos, quando eu entrei na universidade. E eu sempre criava coelho, criava porcos, cabra, então a gente tinha a preocupação de saber que comida dá para esses animais, que tecnicamente chama forrageiras, Mas boa parte do que é forrageiro também é alimento para humanos, ou como fruta ou como hortaliça. Então eu sempre tive um contato com a natureza, mesmo sendo filho de uma família muito simples de agricultores, que eu sempre falo que é a profissão mais importante do mundo. Que alimenta o povo, A gente não vive sem agricultor, sem agricultora, sem comida. Você pode ser o mais multimilionário do planeta, mas você come basicamente as mesmas coisas que eu como, que você come. Uma vez ou outra você vai comer um caviar beluga da vida, mas em geral você vai comer alface, couve, repolho, brócolis, pepino e tal. Então é muita pesquisa, eu sempre gostei muito disso. Já aprendia com a minha mãe, com meu pai algumas coisas, até eu chegar à universidade. Com 19 anos eu saí de lá e fui para Londrina, no norte do Paraná, estudar na UEL, a Universidade Estadual de Londrina. E aí sempre fui enveredando pela botânica. E os professores da graduação, eu bem chucro, vindo da roça, nem luz elétrica tinha, eu estudei com lamparina, com vela, até os 19 anos, subi no morro e lá é montanha, Tanto que o sítio Punk aqui em Manaus, depois a gente vai falar mais, é uma montanha em Manaus também, a topografia acidentada. E eu sempre gostei de comer, O pessoal brinca que quem é do signo de touro, eu sou de 18 de maio, eu nem sabia disso, mas eu sou um glutãozinho, pelo tamanho, sempre fui grandão e sempre gostei de comer e comida diferente. Sempre gostei de comer. Eu morava num lugar que não tinha luz elétrica, então a gente não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha liquidificador, nem conhecia isso. Então realmente tive o privilégio de comer alimentos mais originais possíveis. Tanto que quando no ensino médio os colegas descobriram que eu não sabia o que era lasanha, que era pizza, e eu já tinha 17, 18 anos, lá em 92, na época da Eco 90, me levaram numa pizzaria. Eu nunca nem tinha ido, até porque não tinha nem dinheiro. Então hoje a gente come pizza, massa o dia inteiro. Fui comer já com 18 anos, 17, 18, não lembro se foi 17 ou 18, mas não importa. Eu comia comida de verdade, e é o que eu defendo hoje. As punk são comida de verdade, para fazer um contraponto aos Alp com U, que é o alimento ultraprocessado. Hoje a gente come um monte de porcaria que a sua avó não conhecia, porque é aquela coisa que você tem que pegar o óculos, para quem já não enxerga, a gente, para ler aquelas letrinhas miúdas dos rótulos, e você vê um monte de emulsificante, de edulcorante, de moléculas que criaram para vender comida barata, e que gerou essa pandemia de problema, porque a gente não come mais o que vem da natureza. Então as punk é para isso também, é para a gente comer o máximo possível daquilo que é da natureza, depender do setor primário e não do setor industrial, porque a comida hoje foi industrializada, Então assim, eu divaguei bastante aqui, porque as punk elas são tão amplas, porque elas são a solução para tudo, Tudo que você possa imaginar no planeta de mazelas ambientais, sociais, econômicas, perpassa pelo trabalho do agricultor, da agricultora, do homem, da mulher do campo, da floresta e, consequentemente, da cozinha e comida. Porque a gente só está aqui porque comemos. Antes de nascer, a gente já comia, no útero da mãe aí que se alimentava. Nessa sua trajetória, na caminhada,
O senhor tem discípulos, mas tem seguidores também. O senhor orientou na graduação, orientou no mestrado, orientou no doutorado. Quer dizer, isso significa dizer que nós não estamos sozinhos. O senhor não está sozinho na sua caminhada. Sim. Me fale disso. Muito bem. Pois é, uma vez até um colega falou assim, agora a sua obra é maior do que você. Você tem 2 metros de altura, mas a sua obra é maior do que você, porque ela chega onde eu não vou. Né? Então eu tive o privilégio, a oportunidade de escrever um livro muito bonito, muito gostoso, muito saboroso, muito nutritivo, que virou um best-seller. Né? Não é um best-seller ainda de 1 milhão de cópias, como são às vezes alguns livros bem fúteis por aí, né? Mas que tem toda uma propaganda, um jabá em cima, né? E um assunto às vezes supérfluo. Mas é um livro que hoje nós estamos com 65 mil exemplares, pelo menos, vendido, que é o livro Punk, da editora Plantaro. E para ser um livro de botânica, de agronomia, um pouco de botânica, um pouco de agronomia, um pouco de tecnologia de alimentos, um pouco de nutrição, um pouco de gastronomia, de culinária, ele é uma miscelânea de tudo, né? Por um autor desconhecido, né? Claro, eu sou coautor com o Lorenzi, é o Harry Lorenzi, que é um botânico renomado, que já escrevia livro antes de eu nascer, que foi o coautor comigo, né? Um dono da editora, um empresário, agrônomo, fotógrafo, mas tivemos esse diferencial. O livro agora foi traduzido para o francês, que é a língua da gastronomia, vamos dizer assim. Verdade. Né? Está disponível aqui, está sendo vendido até em supermercado na Guiana Francesa, que é o nosso departamento ultramarino vizinho aqui nosso, pertinho, mas que pouca gente conhece. E espero que em algum momento ele possa ser traduzido também para o espanhol, né, dos nossos vizinhos aqui, para o inglês e tal. Mas eu tenho esses discípulos. Tive a oportunidade de orientar aqui no mestrado, na Botânica, no PPG Botânica do INPA, aqui em Manaus, onde eu fiz o mestrado. Orientei vários mestrados e agora estou orientando a primeira e última orientada de doutorado, a Clara Vignoli, que está fazendo um trabalho belíssimo com Satere maué, com as aráceas, que são os tajás, né, os inhames, as taiobas comestíveis lá dos Satere maués. Tem um monte de espécies, talvez até espécies novas, tuberosas, que o propósito é que chegue na merenda escolar. E aí, como a gente conversava aqui nos bastidores, eu estou me afastando um pouquinho dessa área acadêmica, eu acho que já está bom, não vou esperar chegar aos 75 para ter a compulsória ou a expulsória, né, os 70, 75. Eu quero me dedicar cada vez mais à agricultura, né, mesmo como minifúndio que eu tenho, e talvez um pouco à política também, a partir do ano que vem, porque não adianta só a gente falar nos programas de TV, no YouTube, na sala de aula, nas plateias, que às vezes é meia dúzia de pessoas, né, nos eventos, ou mesmo no YouTube, que atinge milhões, mas às vezes a gente tem que tentar ter um poder político também para mudar um pouco da arborização urbana, do paisagismo produtivo, né, da gente pegar esses espaços ociosos. Então tem discípulos na academia, gente que fez mestrado, doutorado, PIBIC. Eu tenho o privilégio de trabalhar no IFAM, que é muito legal, porque eu trabalho com criança de 14 anos. E é melhor, às vezes, do que trabalhar com um jovem de 24, 20, né, no mestrado, porque eles são ávidos e não comem punk, que é o nosso tema aqui, porque não tem no refeitório. O refeitório ele é antipedagógico. A gente fala na sala de aula, mas chega lá é um macarrão ultraprocessado, é o arroz branco. Então tem esses discípulos acadêmicos de todas as faixas de idade, e hoje tem os discípulos do YouTube, né? Nós estamos no YouTube aí, temos 144 mil e poucos inscritos. O vídeo da urtiga, por exemplo, tem mais de quase 2 milhões de visualizações. Então esperamos que daqui a alguns anos você vá ao supermercado e encontre urtiga. Essa é a utopia, né, do nosso projeto de vida, da gente trazer esses alimentos para o dia a dia. O senhor falava de uma experiência com um produto trazido da área indígena. Eu lhe pergunto, o Amazonas tem uma quantidade enorme de etnias. Nós conhecemos o que o índio come? Muito pouco, né? E na realidade os próprios indígenas hoje perderam muito esse conhecimento, porque eles têm toda uma influência da mídia global, dessa alimentação homogeneizada, globalizada, o que chega na merenda escolar na maioria das aldeias indígenas, do Alto Rio Negro, do Alto Solimões, né, de qualquer lugar, do Baixo Amazonas, muitas vezes é um mingau de aveia, né?
Aveia, ninguém nunca viu um pé de aveia aqui, ninguém nunca viu um pé de trigo. Só quem é religioso viu um folhetim bíblico que tem um ramo de trigo lá, ou os poucos privilegiados que puderam ir ao Paraná, Santa Catarina, mas a população normal, ribeirinha e mesmo das periferias de Manaus, nunca viu um plantio de trigo, nunca viu um plantio de aveia, mas ele come mingau de aveia, ele come pão, pizza, lasanha e outros ultraprocessados o dia inteiro. Então os próprios indígenas jovens e mesmo até às vezes de idades mais avançadas, também perderam muito do conhecimento daquelas frutas, daquelas castanhas, daqueles feijões e até das verduras, das hortaliças folhosas que se comia 500 anos atrás ou há 8.000 anos atrás, porque a gente está falando de 525 anos pós-conquista, pós-invasão aqui das diferentes sociedades europeias e de outros continentes, mas essa galera já estava aqui há 8.000 anos, há 10.000 anos pelo menos, ou mais, né? Os estudos arqueológicos apontam várias questões. Então, muito que se comia naquela época não se come hoje, nem lá na aldeia Baniwa, porque as pessoas não sabem mais ou acham que dá muito trabalho. Então, o trabalho com as PANC, com as plantas alimentícias não convencionais, que caracteriza esse programa hoje aqui, um programa diferenciado, não comum, não convencional. O acrônimo PANC nada mais é do que isso, né? É essa coisa que não é do dia a dia, que não está ali no supermercado da esquina. Mas esse conhecimento indígena é essencial, né? Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais indígena do Brasil e um dos maiores municípios do mundo, ou o maior, com várias línguas faladas, apesar de ser um solo paupérrimo, né? Um solo muito ácido, com muita areia, com muita áreas alagadiças, as caatinga, que o pessoal chamava do Rio Negro, as campinaranas hidromórficas e tal. Você vai lá, tem pouco peixe, mas eles têm uma diversidade, tem o feijão Baniwa que eles chamam, né? Tem o auacu, né? Que é uma outra semente que se come, tem um mundo de sementes, inclusive uma gimnosperma, né? Que é o grupo das araucárias, dos pinheiros. A Amazônia tem a maior diversidade de gimnosperma do Brasil, mas a gente pensa em gimnosperma, pensa no Rio Grande do Sul, no lugar frio, Santa Catarina, Paraná com araucária. A araucária é porque é uma das árvores mais bonitas do mundo, né? O pinheiro brasileiro. Mas nós temos uma gimnosperma amazônica chamada Ituá, um nome indígena, Ituá, que se come muito aqui em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, que é um pinhão da Amazônia. Por que não estamos produzindo isso? O pajurá, que é uma das frutas mais deliciosas do mundo para fazer frisante, que é um refrigerante natural, para fazer bolo, parece um chocolate. Então a gente tem a urtiga, né? A urtiga é uma hortaliça, são várias espécies na Amazônia, pelo menos umas 4 ou 5, no Amazonas, na Amazônia, no Brasil tem muito mais, que são hortaliças, que poderia estar na sopa, no pão. Pão de urtiga é um clássico em vários países do mundo, porque urtiga é um nome genérico para várias plantas que causam irritação cutânea na pele, e a nossa é uma urtiga gigante, né? E é perene. Eu planto, posso morrer com 100 anos de idade, eu não preciso mais plantar aquela urtiga. Aí você fica plantando couve, alface, você tem que plantar a cada 90 dias, 60 dias, 6 meses. Quer dizer, você faz uma produção, ela não reproduz. Você vem plantar novamente para ter outra produção. E a semente vem de fora. Então esse é um sistema que é viável economicamente, porque o urbanoide quer comprar alface, né? E eu não tenho nada contra alface, né? Na realidade, a ideia das PANC não é deixar de comer nada. Eu sou onívoro, eu não sou vegano, não sou vegetariano. Eu como alface também. Eu como kiwi, eu como qualquer coisa que eu tiver acesso, né, e necessidade. Mas se você está na Amazônia, quanto mais fruta tropical você pudesse produzir, né, só de cacaus silvestres nós temos dezenas de espécies aqui e a gente não tem produção. E o próprio cacau comercial, ele é PANC, porque ele inclui uma parte alimentícia. Hoje a gente vende aqui para o restaurante Caxiri folha jovem do cacaueiro, aquela folha vermelhinha que qualquer amazonense conhece. E o cara tem aquilo no quintal, no jardim, às vezes na arborização urbana, passa por ela e não sabe. Aquela folhinha embrionária é melhor que a alface, poderia estar até nos fast food da cidade. Você vai comer um hambúrguer, né? Ontem foi até o dia internacional do hambúrguer, não sei o quê. Você pode comer um hambúrguer, para quem come, né, com folha de cacau, uma hortaliça perene. Aí o cacau ele sai da categoria de uma das plantas mais conhecidas do mundo, pelo chocolate e seus derivados, por um uso não convencional, que são as folhas e o cacau verde, porque o amazonense não come cacau, come muito pouco, né? E não sou só eu que falo isso, né? Ele chupa ali um cacauzinho ou outro, cospe o caroço, que é a parte mais nutritiva, né? E vai comprar achocolatado ultraprocessado, porque aquilo é cheio de industrializado, cheio de coisa que não é cacau, além de muito açúcar.
Então, as punk realmente vem aí um prato cheio para a gente melhorar a nossa saúde e atrair turista. Porque o pessoal não vem aqui para os hotéis de selva caríssimo, pousada de selva, não sei o quê, paga relativamente caro, chega lá, o que ele tem para comer? Peixe amazônico, sim, tem. Mas e fruta? Não tem a diversidade que tem na Amazônia. E verdura, nada. Nada, nada. É repolho que vem lá do Paraná fazendo um passeio transcontinental, quer dizer, né, um país imenso, um continente praticamente. O repolho vem do Paraná, chega aqui, é uma cabeça desse tamanho, chega uma cabecinha assim, se não vem de avião. E mesmo que vem de avião, vai se ele vai estragando, tem que desfolhar. Vai desfolhando, né? E aí o que você come nesses hotéis de selva de verdura é verdura que aguenta um pouquinho mais, que é pepino, repolho, né? Pimentão, não sei o quê. Mas tudo é que você pode comer no Rio Grande do Sul. As pessoas poderiam estar aqui comendo picão preto amazônico, erva de jabuti. A erva de jabuti é uma das melhores verduras da Amazônia. Além de reduzir colesterol, eu não gosto de associar muito as punk a remédio, mas é o que a gente falava. O Hipócrates já falava, né? O mais importante para você não é o remédio, é a comida. E que a comida seja o seu remédio. Quem se alimenta bem não adoece. E você se alimenta 4, 5 vezes por dia. Remédio você só toma quando está com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, um negócio, né? Agora, professor, no seu sítio, a sua convivência com essas plantas, qual o prazer em tudo isso, inclusive com seus funcionários que passam também a ter essa alimentação? Rapaz, o prazer é grande. Foi difícil convencê-los a comer também? Não, sempre é um desafio. Mas hoje, inclusive, tem gente que trabalha comigo lá, as cozinheiras, que cozinham muito bem, que comem, muitas são agricultoras também, moram no sítio da frente e trabalham pela necessidade de complementar a renda e tudo. Mas hoje todo mundo que vai lá come. E não é por quê? Porque é gostoso. É um alimento como qualquer outro. Ele só é não convencional exatamente porque não está no dia a dia. Agora, a partir do momento que você nasce e na creche tem sopa cremosa de urtiga, o bebezinho de 3 anos vai saber que urtiga é uma verdura. É uma hortaliça folhosa que pode fazer empanado e frito. Aqui em Manaus você encontra no Shin Suzurando, meu amigo Hiroya Takano, empanado de folha de urtiga, que é um tempurá, né? E urtiga produz em qualquer terreno baldio de Manaus, é o extrativismo urbano. No inverno amazônico, estamos finalizando aqui, né? Mas mesmo assim em lugar mais úmido, é uma hortaliça riquíssima em componentes, em componentes nutricionais, né? Nutracêuticos, anti-inflamatórios, antioxidantes, antigastrite, anti-úlcera. E as pessoas às vezes ficam comendo alimentos industrializados, ultraprocessados, cheios de conservante, de corante. E aí é aquela alimentação pasteurizada. Aqui em Manaus, inclusive, tem um restaurante Biatuí também, né, que é um restaurante de comida indígena, que poderia, inclusive, servir mais coisa até, né? Mas às vezes não serve porque não tem agricultores produzindo. Então o sítio punk, ele é assim, apesar de ser um sítio simples, né? Porque não é um sítio de veraneio, não é um sítio de uma família rica que tem recursos sobrando para fazer tudo e do melhor. Mas eu realmente, às vezes, dá vontade de não sair de lá. Né? Mesmo por um programa aprazível como o seu. Eu fico olhando, fico namorando as bananeiras, os morros, né? Então o sítio é tudo de bom para quem gosta de trabalhar na roça. Professor, o mundo lhe espera, porque o senhor já saiu por aí fazendo palestras em alguns países que levam a sério esta alimentação. Como tem sido essa experiência de fazer palestra em outros lugares? Pois é, ela só não é maior porque eu sou um analfabeto da língua que domina o planeta, que é o inglês, né? Se eu tivesse a desenvoltura aí que eu falo em português e pudesse falar inglês, então vira e mexe eu recuso até entrevistas, porque eu não domino o inglês, então me complica um pouquinho. Então quando eu viajo para algum país que é outra língua, tem que ter tradução simultânea, mas fruto disso eu fui para a Guiana Francesa, e eu dei uma conferência lá, nem sei como que se construiu isso, eu sei que foi na Câmara deles, como se fosse o Senado brasileiro, aquela coisa luxuosa e tal, que uma professora da Bahia, radicada lá, que me traduziu, mesmo no meu estilo metralhadora de falar rápido, e eu falei tão alto, em bom tom, de uma forma bem categórica, que eles resolveram pagar a tradução do nosso livro que está aqui, que tem 768 páginas, com muitas, 2.200 fotos, 1.053 receitas, foi um livro
trabalhoso demais para fazer, porque é um livro diferente, não é só ficar sentado. Eu tinha que ir a campo, encher a unha de terra, minha mão esgulepada aqui de agricultor, cavar a planta, fazer. Mas, enfim, o livro foi traduzido a partir de 2 conferências que eu fiz numa mesma viagem à Guiana Francesa. Fui também à Argentina, que é o nosso país vizinho aqui, né? Em 2 oportunidades, fazer oficina de cozinha, ensinando as pessoas a cozinhar com punk. E fui também em um projeto do Lin Xiaoming, que hoje é professor sênior aqui da UFAM. Tive a oportunidade de ir em Moçambique. Moçambique é tranquilo, né? Porque fala português. E na Etiópia, que é outro planeta, né? Conhecer um pouquinho do que eles comem lá e ver o que eles não comem também, poderiam comer, e outras que a gente se inspira. Então é sempre uma aprendizagem. O mundo da gastronomia, tudo gira em torno da comida, né? A gente está aqui conversando, mas daqui a pouquinho todo mundo vai sair correndo para almoçar. Então, né, e se a gente vai fazer uma confraternização, vamos comer, vamos tomar um vinho, uma cerveja, um refrigerante, um sorvete, tudo gira em torno da comida. Por isso que temos que valorizar a comida, e principalmente a comida de verdade, que é a comida que vem da árvore, que vem da hortaliça, que vem do cipó, que é o fruto, que é a semente, que é a castanha, que é a batata subterrânea, que a gente falava agora há pouco dos alimentos indígenas, né, que é muito forte aqui, o ariá. Recentemente foi lançado um livro sobre o ariá na Amazônia, né, a Geppert aluia, uma marantácea da família da araruta, que é típica da Amazônia, um mundo de nutrientes que hoje está em desuso pela falta de produção. E o guaraná que o senhor produz natural, o refrigerante? Sim. Que eu vou chamar de refrigerante até uma agressão. Porque o a gente fala refrigerante natural. Natural, Me fale dele um pouco. Pois é, inclusive a gente faz um guaraná mesmo, né? Usando nossa Paulínia cupana, variedade sorbilis, que é o guaraná de Maués, tanto o xarope quanto o pó, e fazemos um guaraná de verdade, saboroso, refrescante, com pouco açúcar. Então o guaraná hoje no Brasil é sinônimo de refrigerante, né? E os refrigerantes geram bilhões só no Brasil. Está perdendo espaço, felizmente, está entrando os refrigerantes pré-bióticos, as kombucha e os nossos frisantes, que as receitas estão lá no livro. Tem no programa aí do Amazon Sat também, no nosso programa Punk, que está no YouTube. As pessoas podem comprar, mas podem fazer em casa. O nosso refrigerante nada mais é do que um aluar, né? É a mesma... Se faz da casca do abacaxi. A gente só foi além e faz com jamelão, azeitona roxa, né, aqui da Amazônia. A gente faz com capim santo, a gente faz com murici, a gente faz com maracujá, a gente faz com gengibre, a gente faz com picão preto. Ou seja, quase qualquer coisa que seja boa. Claro que tem coisa boa que não dá refrigerante. Tucumã, por exemplo. Tucumã nós fizemos um teste, ficou intragável, né? Então, pelo menos do jeito que fizemos. Então, Tucumã é maravilhoso, uma delícia, né? Todo mundo quase adora, tanto em natura quanto na pizza, no X-Caboquim. Mas para refrigerante, aparentemente, não deu certo. Né? Não caiu no meu gosto, que sou um comilão, nem da maioria das pessoas. Os nossos refrigerantes é uma coisa que veio para ficar, porque é um refrigerante saudável, um refrigerante natural que a gente chama de frisante. Pode ser feito de flor, por exemplo, a flor do jambeiro, aquela flor que deixa aquele tapete rosa. É um espumante natural, né? Eu estou de rosa aqui, que é a cor da flor da Vitória Regia, a cor do nosso jambeiro. A Vitória Regia é uma punk, né? Nós gravamos aqui para o Amazon Sat, é uma hortaliça aquática, e o Amazonas é água, né? Muita água, é a pátria das águas. E aí você tem uma hidroponia natural que poderíamos estar produzindo na várzea, aqui na beira da BR-319, no Careiro da Várzea. Ali deveria ser só Vitória Regia, para abastecer Manaus e o mundo, porque a gente compra aspargo do Chile. Por que a gente não pode vender aspargo de Vitória Regia para qualquer lugar do planeta? Porque todo mundo queria comer, só não come porque não tem. E não Ou tem porque não conhece. Nisso. E aí não conhece porque não tem, né? Então, assim, eu faço um marketing, mas eu não consigo vender. Hoje, felizmente, você já tem o Hiroya fazendo propaganda aqui para o Hiroya, porque eu acho que todo mundo que faz, a gente tem que divulgar. Então, se você tem um dinheirinho, está disposto a comer um picles de Vitória Regia, você pode ir ali no Vieira Alves, no Shin Suzurã, você vai comprar doce em calda do picles de Vitória Regia, você tem sushi com Vitória Regia. Isso é um sincretismo da gastronomia nipônica com amazônica, né? E você tem o picles, né, salgado. Tá certo. É por aí. O senhor me permite interrompê-lo. Fica à vontade. E você também, telespectador, mas não saia, não saia. Sabe por quê? Esse é o momento da dica literária. Assista
e é mais um livro para você comprar ou receber de presente. Olá, telespectador do AmazonSat, eu sou Abraim Baz e esta é a dica literária para você. Não é muito fácil se encontrar biografias narrando famílias que vieram do interior do estado para Manaus, especialmente os jovens, que aqui na capital buscam as universidades. Ecos da Saudade, Lembranças da Família Meireles, escrita por Eda Meireles da Silva, nos permite uma viagem em uma das famílias mais tradicionais de Parintins, a terra do boi-bumbá, e que escreve momentos importantes. É claro que um livro deste deixa registros memoráveis, que de certa forma marcam a presença do antepassado, daqueles que vieram primeiro. E logo na capa você vai ver que são famílias bem antigas. Eu às vezes me ponho a pensar no calor da Manaus ou na chuva da minha Manaus, porque ainda sentimos falta de tantas famílias que poderiam estar em registros da literatura. Lembro um dos membros desta família, o Tomás Meireles, que vive em Manaus e que, de certa forma, é um desses descendentes que vieram para cá buscar os conhecimentos e aqui ficaram. Ecos da Saudade, Lembranças da Família Meireles é a dica literária do programa Literatura em Foco para você. Tem sido uma manhã diferenciada, porque eu recebo hoje o professor doutor Valdeli Ferreira Knupp. Claro que o professor está dando uma aula para mim, especialmente para você que está aí no vídeo, para você aprender um pouco mais de Amazônia. Professor, vamos falar do sítio. O sítio pode receber convidados para hospedagem, para almoço, para refeições, inclusive com essas plantas que o senhor conhece e defende muito bem. Me fale um pouco do sítio. Sim, o sítio é a minha casa, né? Então, assim, a gente só recebe visitas realmente agendadas. É um sítio particular, então são visitas pagas, né? Um valor muito justo, acessível na medida do possível, né? E tudo é agendado, inclusive o almoço, porque a gente faz almoço lá, tem comida todo dia, mas para receber as pessoas agendado. O primeiro sábado de cada mês a gente tem a visita técnica, mas também recebemos por demanda induzida. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, a gente está aí no @sitiopunk, lembrando que punk é P-A-N-C, né? Tem um trocadilho aí com punk, o P-U-N-K, né? Que a gente fala que a vida tá punk, o planeta tá punk, mas as punk com A e C vêm para solucionar essas catástrofes, né? Hoje a gente vê a importância nas guerras, inclusive. Aliás, o grande conhecimento das punk, claro que esse acrônimo realmente fui eu com a Irani Arteche que propusemos, né, que criamos a partir da minha tese de doutorado, que por sinal é a tese mais baixada da tradicional Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ela é baixada até na Irlanda, não sei porquê, né? Mas na Irlanda, em Moçambique, em Angola, Naturalmente tem qualidade, né? E traduzida, né? O Google hoje traduz tudo, né? Apesar dela ter sido escrita em português, que é uma língua críptica para o mundo, né? Mas hoje o mundo lê tudo, o celular traduz já. Então o sítio é isso, é um sítio que a gente recebe pelo Airbnb, diretamente pelo @sitiopunk. São 3 quartos apenas, né? Bem simplesinho. Esperamos que, se aumentar o turismo de conhecimento, porque o que eu ofereço lá é um turismo de conhecimento. As pessoas vão lá para me ouvir e para observar a natureza. Ver
que o Amazonas poderia ser um produtor de alimentos. Infelizmente, hoje a gente não é. Até a banana vem de Rondônia, vem de Roraima, né, esses caminhões abarrotados pela 319. O tambaqui está vindo de Rondônia, de Roraima. É uma pena, eu acho que os políticos, os empreendedores, os empresários e a classe política realmente têm que investir na sustentabilidade, que é a produção daquilo que pode ser produzido na Amazônia. O que pode ser produzido aqui? Os peixes, como você citou, e frutas amazônicas. O mundo não come tucumã porque não tem tucumã. Né? Não tem tucumã nem para abastecer Manaus, se todo mundo resolvesse comer, sei lá, 50 gramas de tucumã por dia, que é o mínimo, né? Tucumã é a segunda fruta do planeta. A primeira é o buriti. O buriti, então, ninguém come. Né? Buriti é negligenciado, subutilizado ao máximo. Quando você acha por aí, é o vinho de buriti, que é aguado, né? de procedência duvidosa. O buriti poderia estar em todas as indústrias de pão, de biscoito, de cookies, molho para peixe, inclusive o molho de tambaqui, né? Tem até vídeo no canal do Sítio Punk sobre isso. O buriti ele tem que sair da categoria de fruta e entrar na categoria de prato salgado, porque ele é muito melhor salgado, por incrível que pareça, assim como várias outras coisas que o brasileiro... E o buriti é a palmeira mais abundante do Brasil e a mais bonita, né? Mas se você quer conhecer mais sobre as Punk, quer conhecer mais sobre a agricultura familiar, agende uma visita técnica lá no Sítio Punk ou se hospede conosco lá para vivenciar um pouco da vida no campo, principalmente aqui na Amazônia, que muita gente mora no sítio, mas não produz para comer. Se os ramais do Brasileirinho, do Pau Rosa, o distrito industrial agropecuário aqui da BR-174... Que foi invadido. Tivesse produzindo alimento, a gente seria autossuficiente em tudo que é produzido no trópico úmido. Você vê esse monte de sítio lindo, maravilhoso aqui na M010, logo depois da lixeira aí, do aterro sanitário, aquilo ali tudo parado. Aquilo ali poderia estar produzindo tonelada de jambo. E eu não falo só de planta amazônica, o jambo é asiático, mas é adaptado aqui. Tudo que é adaptado aqui, nós também não somos daqui, né? Ou temos germoplasma, DNA europeu, né, árabe, africano, asiático em geral. Então, se for pegar, nada é de nada. Hoje o mundo é globalizado. Então, o jambo rosa é a cara da Amazônia. Não é daqui. A fruta pão não é daqui, mas produz aqui, produz muito bem. A Avenida das Torres, eu passo ali com tristeza. O meu projeto é transformar a Avenida das Flores, que não tem flor, já gravamos um vídeo lá, e a Avenida das Torres numa fazenda linear. Aquilo ali dá 10 Sítio Punk. O Sítio Punk tem 3, dá mais, né? Com certeza. O Sítio Punk tem 3 hectares. É um mini fundio. E essas pessoas que têm 100 hectares, que têm 200, que têm 1.000 hectares, que têm 10 mil hectares, 20 mil hectares, e não produz nada. No próprio ramal do Brasileirinho tem uma fazenda de milhares de hectares que eu vou lá, não tem um pé de banana. Então o Sítio Punk com 3 hectares é muito mais autossuficiente em alimento. E aí você pensando que a gente vive num mundo que está em pé de guerra, né? Falar em guerra, você vê o pessoal de Gaza comendo uma alva, né? Tem um monte de vídeo no Instagram. Então hoje o pessoal está resgatando. Durante a Segunda Guerra Mundial, um monte de países sobreviveu. O livro clássico, inclusive, foi escrito por um japonês, né? As plantas comestíveis do mundo, para a situação de guerra. O próprio Estados Unidos, eu tenho um livro clássico da Marinha e do Exército dos Estados Unidos, como sobreviver na Polinésia, no Vietnã. Antes deles fazerem guerra, eles mandam botânicos. Né? Tem um artigo sobre isso. O papel dos botânicos na Segunda Guerra Mundial. Então, quando eles vão para algum lugar, eles mandam alguém para lá para identificar o que tem lá que dá para comer. Que possa alimentar a tropa. Que possa alimentar a tropa, que possa ser uma questão de sobrevivencialismo. Então... Mas agora a gente está em pleno século XXI, tem agricultura, está na hora da gente realmente trazer para a agrofloresta. A vocação da Amazônia é agrofloresta, porque aqui é um sol escaldante. Né? Mesmo na sombra eu encho a bota, de eu tirar a minha bota e jogar num vaso de planta, só de suor. Ainda bem que aqui tem muita água, né? A natureza é muito sábia, tem que ter muita água porque a gente lava a roupa o dia inteiro, toma banho o dia inteiro e bebe água o dia inteiro. E as plantas precisam de água. E é isso. Então a gente tem esse universo gastronômico para atrair turista para a Amazônia, que são as frutas como a sapota, o pajurá, o mapati, a cucura, né, a uva da Amazônia. Por que não tem uva da Amazônia? Vinho, né, vinificação. A professora a doutora Lúcia Boeira, minha amiga, nós fizemos vinho de biribá. Biribá é a coisa que mais produz.
E nem biribá tem de verdade em Manaus. Você tem que ficar garimpando. Está sendo importado já. É. E aí a Glacial, fazendo propaganda aqui, né? Pode cortar, e ela fez um sorvete de biribá. Por que toda sorveteria de Manaus não tem sorvete de biribá, de camu-camu, né? Não é só açaí Tucumã. Açaí Tucumã é maravilhoso, e cupuaçu, ainda bem que essas... E mesmo assim são punk, porque ainda tem preparo, o acrônimo ele é tão cabalístico que o P pode ser planta, pode ser preparo, pode ser prato, pode ser porção, porque é o aproveitamento integral dessas plantas, né? O mamoeiro verde. Hoje eu faço doce do pé do mamão, que aliás talvez seja a primeira punk que eu comi quando eu tinha uns 5 anos. Que um pé de mamão caiu no quintal e meu pai falou assim, meu pai já era bem mais velho, que eu sou filho mais novinho, ele falou, isso dá um doce maravilhoso, a gente comia. Aí eu, criança lá, botei pilha nele para descascar e fazer. E o pé do mamoeiro tem mais potássio que a banana. Aqui em Manaus eu estou cansado de ver na Avenida Belo Horizonte e outras avenidas grandes de Manaus aí, o pessoal que corta mamão no quintal, ou que ele caiu, ficou velho, joga na calçada como lixo. E é uma planta que eu vendo. Quer dizer, o tronco do mamão... descascado e ralado. Dá um doce maravilhoso para comer com mingau de banana. Eu já tinha comido o doce do mamão verde. Sim. Do mamão verde. E mesmo verde. assim é subutilizado, né? Às vezes a várzea de Iranduba alaga e a merenda escolar poderia comprar o mamão verde. O mamão verde ele substitui a batata portuguesa. Tudo que você faz com batata portuguesa, isso é uma questão, por exemplo, quando eu vendo o meu livro hoje ele está R$200, né? Eu vendo para os alunos e até faço um desconto, né? Mas eu falo, isso aqui não é um gasto, é um investimento. Se você parar de comprar algumas coisas no supermercado, você paga esse livro em um mês, só com aquilo que você economizou, dando uma folheada nele. Opa, mamão! Você vai em qualquer beira de estrada aqui de Manaus, terreno baldio, no Adrianópolis ou na Cidade de Deus, você tem mamão verde para catar. Aí você pode fazer o doce de mamão verde, pode fazer a cocada de mamão verde ou pode colocar numa caldeirada. O mamão verde em cubinho é melhor do que batata portuguesa e pode fazer purê de mamão verde e até vatapá. Eu converso hoje com muito prazer. Eu diria até com uma alegria sem precedentes. Com o professor doutor Valdeli Ferreira Knupp. Claro que falamos de uma Amazônia diferenciada. Em 25 anos neste programa, jamais eu pude conhecer um pouco da minha Amazônia e falar um pouco desta Amazônia para você, de tudo aquilo que você coloca na sua mesa. Professor, falávamos então do mamão. O senhor diz que o caule do mamão, o tronco, para o telespectador poder se posicionar, o tronco da árvore do mamão, ela torna-se substituível a uma batata portuguesa, por exemplo? Não, numa sopa? A batata propriamente seria o fruto imaturo. Certo. Então o fruto verde, que é mais conhecido por fazer lá em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e até aqui também, em vários lugares do mundo, para doce em calda ou cocada, ele também pode ser salgado, ele pode ser triturado no liquidificador, cozido e amassado para purê, cozido, triturado no liquidificador com óleo de dendê, para fazer vatapá? Um vatapá vegano maravilhoso, que poderia estar em qualquer restaurante self-service de Manaus ou num restaurante à la carte no shopping ou o restaurante mais chique da cidade. Isso é uma alternativa, né? Por isso que é punk também, é uma parte alimentícia, principalmente nos períodos de cheia, que afeta Iranduba, por exemplo, que é um município produtor, e afeta também Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, que produz muito mamão. Eu sempre vejo nos programas rurais as grandes perdas. Já o caule do mamoeiro, o tronco, né? Ele tem o miolo, que é o parênquima medular, ou tem gente que fala palmito, né? Mas palmita de palmeira. O miolo, a medula interna, você só tira com terçado, qualquer facão terçado, você tira a casca, rala num ralador de cenoura, um ralador doméstico qualquer, ou industrial, se for em grande escala, para fazer cocada, para fazer o doce em calda. E ele tem papaína. A papaína é uma enzima proteolítica. Inclusive, quando você coloca leite, ela coagula. Ele é um coágulo vegetal, um coalho vegetal. Ele dá até para coagular leite para fazer queijo. Então, o mamoeiro é uma planta completa. Tudo é comestível. A flor é comestível, principalmente do mamoeiro macho, né? Porque a gente não vai ficar colhendo flor de mamão feminino. As flores são medicinais para antidiabética, comestível. A folha é amarga, mas no México se come, troca água 1 ou 2 vezes e é usada principalmente como amaciante de carne, e você pode colocar numa
galinhada, numa patada, vamos dizer assim, uma panelada de pato ou de alguma carne de segunda mais dura, que você vai transformar aquilo num produto muito legal. E o mamoeiro todo mundo conhece, então ele pode gerar economia. Então você, dono de casa, dona de casa, cozinheiro, cozinheira, pode pegar a sua bicicleta, se você tá, ou seu carro, ou ir a pé, fazer um exercício físico e viajar aí, passear pelas ruas de Manaus. E é o que eu faço, né? Eu passeio sempre com olho clínico, né? Então eu sei onde tem cipó-alho. Né? Hoje eu planto cipó-alho. Cipó-alho, meus alunos até falam, professor, isso fazer uma startup. É isso mesmo, façam. Ou eu vendo cipó-alho para o Caxiri. Cipó-alho é o alho da Amazônia. O Brasil não produz alho, pouquíssimo alho, né? Lá em São Marco, no Rio Grande do Sul, no Planalto. O Amazonas nunca vai produzir alho, a não ser que daqui a 1000 anos, 10.000 anos, tiver uma mudança climática gigantesca e aqui for frio, né? Porque o alho precisa de um outro fotoperíodo, de uma outra altitude. Mas o amazonense adora alho. E ele não precisaria. Lá no Jorge Teixeira, em João Paulo, tem até um bairro, tem uma rua chamada Cipó-alho. E o cipó-alho em Manaus ele é folclórico. É para gripe, é para amansar a criança, para acalmar a criança. É aromaterapia, né? Que funciona. Mas ele poderia estar em todo, não só no uso folclórico de colocar uma folhinha dentro de uma garrafa de tucupi, mas triturar ele no liquidificador. Se você quer aprender essa receita, ela é gratuita, está lá no canal do Sítio Punk, está no livro Punk. Qualquer pessoa que tem um cipó-alho, e é bem comum nas ruas de Manaus, você tem ali no São Francisco, né? Na rua principal do São Francisco tem um pé de cipó-alho, né? Do lado do João Lúcio tem uma moita imensa de cipó-alho. Qualquer um pode plantar, é o paisagismo produtivo. Cipó-alho, por exemplo, poderia ter 1 tonelada, a gente poderia exportar cipó-alho só plantando na Avenida das Flores. E cipó-alho é da família do ipê. O senhor falava da Avenida Djalma Batista, que tem ipê. Ipê é punk. As flores do ipê tá aqui né, já passamos aqui no canal do Sítio Punk. Todo mundo acha bonito, na época dela, cai as flores e tal. É uma beleza que se põe à mesa. Ipê branco, ipê amarelo, ipê rosa, ipê roxo. Tudo são flores alimentícias que dá até refrigerante. É um corante, você pode canapés. Então você pega lá um patê de azeitona, né, ou de beterraba, ou um baba ganoush da culinária árabe aí, em vez de você comer ele puro, você enche a flor tubulosa, que é uma flor tubulosa, é um trompete. Isso. Você enche o trompete. E o cipó-alho é da mesma família, a família Bignoniaceae, a família do cipó, do pau d'arco, né, do ipê, do pau de arco, né, das flechas aí. Então, a botânica gastronômica é o que você falou aí em todos os blocos do programa, ela te dá fome, né, de saber e de novos ou velhos sabores negligenciados, subutilizados. E o ipê é um negócio fabuloso, né? Flores alimentícias, o cipó-alho poderia estar gerando emprego e renda, mantendo o homem e a mulher no campo. O cara mora lá em Rio Preto da Eva, poderia ter uma lavoura de cipó-alho, né? Sem agrotóxicos, sem NPK. Não precisamos de adubo químico da Ucrânia, não precisamos das panelas de pressão gigante dos Estados Unidos que produzem NPK a partir de combustível fóssil. A gente trabalha com a natureza e a agricultura na Amazônia tem que ser sem fogo, porque o fogo apaga a vida, ou pelo menos com fogo moderado, num manejo racional. Essa coisa do amazonense piromaníaco, que o brasileiro é piromaníaco, ele adora um foguinho, né? Os bairros de Manaus, o mundo está pegando fogo, está tudo enfumaçado aqui, o amazonense passou um dia sem chover, ele amontou a folha com fralda, com absorvente, com plástico, com qualquer coisa e queima. E até em bairros ricos a ver. Isso é angustiante, né? Então a fumaça não é legal. Fumaça é lá no defumador da igreja, de algum ritual religioso, ou na sauna, alguma questão específica. Essa fumaça que você, amazonense, manauara, bota fogo, não bota fogo, gente. Porque tem gente que bota fogo, eu já vi, tudo que eu estou falando aqui eu vejo, né? Bota a camisa na cara e fica ali do lado daquela fogueira e a fumaça indo para dentro da casa dele. Isso não precisa ter estudo. Meu pai nunca estudou nem um dia, segundo ele sabia que o fogo apagava a vida, mata os micro-organismos do solo. Então, hoje tem uma campanha séria aqui e tem que ser proibido mesmo, tanto o fogo urbano quanto o fogo rural, né? Porque o fogo é ótimo na churrasqueira, mas para a agricultura urbana, para a agrofloresta, ele teria que ser muito moderado ou numa situação específica de um primeiro manejo. Professor Valdeli Ferreira Knupp, que alegria! Que alegria, eu quero agradecer aqui a minha colega do AmazonSat, a Débora,
que me permitiu conhecer um pouco mais da minha Amazônia que eu não conhecia. A sua presença nos dá orgulho e foi um prazer enorme trazê-lo aqui, mas nós estamos chegando no final do programa. Agora, com aquela câmera, o senhor pode se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Maravilha, quero agradecer a oportunidade de estar nesse programa, né, que tem então aí um quarto de século trazendo informação sobre literatura tão importante, né, de romance, prosa, poesia, versando sobre história, jornalismo e hoje sobre comida, e uma comida não convencional. Então, se você quer conhecer mais sobre isso, se inscreva aí no canal do Sítio Punk, assista o programa Punk aqui no Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia, que está levando esse conhecimento para os ribeirinhos, para a comunidade indígena, para a periferia de Manaus e para a área central, né, que chega ao grande público, na expectativa que você incorpore as punk ao seu cardápio. Porque se você incorporar essas punk ao seu cardápio, ela deixa de ser punk. Ela passa a ser simplesmente um alimento e vai virar comida na sua panela. Então, se ela está no seu prato, ela deixa de ser mato. Punk na veia e até uma próxima oportunidade. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Hoje, prazerosamente, conversando com o professor doutor Valdeli Ferreira Knupp. Claro que eu vou renovar o convite para te encontrar. Vou estar aí pertinho de você, nesse mesmo canal, na semana que vem. Gravamos aqui, na academia. Um forte abraço, um beijo no teu coração e te vejo semana que vem. Até lá.